Pessoal, sempre que eu vou falar de uma matéria nova, a tendência é que eu tente te fazer compreender a matéria de uma forma, não como está no livro, né? De uma forma muito particular. Porque eu, quando fui entendendo as matérias, eu fui raciocinando para ver se eu entendia o que de fato a matéria tinha de importante. Depois que eu digeri isso, quando eu vou transmitir para alguém esse conceito, eu tento fazer da mesma forma com a qual eu adquiri. Então, olha só, vou te convidar primeiro para refletir sobre uma coisa aqui. Olha só que viagem que eu vou te contar. Uma caloria é a energia necessária para aquecer 1 grama de água, H2O, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Acabei de te contar o que significa 1 cal, uma caloria. Pode perguntar, o que tem nessa definição de uma caloria que nos faz, que parece estranho? O que é que incomoda nessa definição? Claro, o cara mostrando isso aí para um aluno, a primeira pergunta que o cara tem que fazer: professor, quem foi o babaca que disse de 14,5 para 15,5? Mas tu me conta quem foi o babaca. Por que não é de 1 para 2, professor? Por que não é de 10 para 11? Ou de 99 para 100? Essa é a pergunta que tem que vir. Sabe o que é, gente? É que se eu fosse aquecer água de 14 para 15 graus, já não seria uma caloria. Se eu fosse aquecer água de 16 para 17, já não é uma caloria. Mas fica tranquilo, tá? Porque no ensino médio, sempre que eu tiver uma massa de 1 grama de H2O, e sempre que eu for fazer a variação dessa 1 grama, a variação de temperatura, a temperatura desta 1 grama variar 1 grau, no ensino médio isso vai ser sempre 1 caloria. Não importa no ensino médio se é de 90 para 91, se é de 98 para 99, ou de 14,5 para 15,5. Isso aqui, na verdade, definido dessa maneira, é só para alertar o aluno que no curso superior a coisa é diferente. No curso superior, o calor específico da água, que nós usaremos aqui como 1 caloria por grama grau Celsius, isso não é uma verdade. O calor específico da água muda dependendo da faixa de temperatura com a qual trabalhamos. Mas não te preocupa, tá? No ensino médio, se fosse de 10 para 11, de 99 para 100, continuaria valendo 1 caloria. Mas a verdade é um pouco mais delicada. Então, esquentar água de 9 para 10 graus é diferente de esquentar água de 80 para 81, certo? Por isso, 14,5 e 15,5. Mas, professor, por que esse valor então? Porque quando se definiu que era caloria, não se percebeu, não se atentou para esse detalhe, que a temperatura em que a água se encontra varia a energia necessária para aquecê-la. Depois que se atentou para esse fato, se percebeu que a 1 caloria definida anteriormente se adequava mais a essa faixa de temperatura, de 14,5 para 15,5. Mas assim, vamos considerar que a gente já sabe mais ou menos o que é 1 caloria, e vamos usar essa nossa noção intuitiva de caloria para continuar. Depois, se for o caso, a gente volta a comentar na definição de caloria. Então, o importante é saber, tá? Isso é uma definição, ou seja, o babaca chegou e disse isso, a gente viu que era uma ideia boa e abraçou a ideia. Definição. Quantas calorias tu consome por dia mesmo? Quanto? 2.000, né? É o que a galera fala por aí mesmo. Só que, galera, cuidado, tá? É quilocaloria. Então, ó, a partir de hoje, não quer dizer que tu vai engordar depois disso, tá? Só estou dizendo a realidade. Tu consome 2 milhões de calorias por dia. 1 caloria é nada. 1 caloria eu faço assim, ó, gastei 1 caloria. Muito mais, na verdade, que 1 caloria. Certo? Então são 2 milhões de calorias por dia que teu corpo consome.
Uma vez eu briguei com uma nutricionista por causa disso. Ela queria dizer que não, era 2.000 só, 2 milhões não. Coitadinha, né? Não tem noção de física. 2 calorias, 2.000 calorias é nada. Aliás, ouviram falar naquela história de emagrecer tomando água? Hoje nós vamos calcular isso. Hoje nós vamos provar que tomar água emagrece. Vamos provar fisicamente isso. Beleza? Água gelada de preferência, é isso aí. Ô galerinha, olha só. O negócio é o seguinte, para a gente entender calorimetria, vamos ao laboratório, não encostem em nada, por favor. Laboratório de alta tecnologia. Eu quero estudar esse corpo aí, ó, esse corpo A. Esse corpo A ele é feito de material que eu não conheço, material X. Esse corpo A tem uma massa de 100 gramas. Mas eu quero saber como é que ele se comporta tecnicamente. Eu quero saber quanto ele aquece quando eu jogo energia para ele. Eu vou usar uma máquina chamada calorímetro. E com essa máquina eu vou poder medir quanto de calor eu joguei para esse corpo. Eu vou medir a temperatura desse corpo antes e após o aquecimento e assim eu vou saber que variação de temperatura ele sofreu. Fui lá no laboratório então, medi a temperatura inicial, botei o corpo no calorímetro até que ele recebesse, sei lá, 2.000 calorias e percebi que esse corpo sofreu uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Experiência número 1 foi realizada. Eu te pergunto, se eu tivesse jogado uma quantidade de calor de 4.000 calorias, qual que tu acha que seria a variação de temperatura? Foi o dobro, né? A quantidade de calor que eu joguei, né? Se no primeiro momento foram 50 calorias, agora eu devo supor que a variação, 50 graus Celsius, agora a variação será 100. Aceitável? Num terceiro experimento, eu fui lá e joguei uma quantidade de calor para esse corpo, que é 2 linhas, de 1.000 calorias. O que será que eu obteria na variação de temperatura? Sim. Deus é matemática. A natureza foi engendrada matematicamente. Então, essa regra bobinha de o dobro de energia, o dobro de variação de temperatura parece óbvia. Uma pessoa normal olhando isso, talvez ache idiota até. Mas um cara que está querendo entender a natureza, não. Um gênio que está tentando entender a natureza, ele olharia para isso e falaria: sim, descobri uma nova grandeza física. Vou chamar essa grandeza física de capacidade térmica. E para calcular esta nova grandeza física, basta pegar a quantidade de calor que eu joguei para um corpo e dividir pela variação de temperatura que esse corpo sofreu. Qual experimento eu devo usar para calcular a capacidade térmica do corpo? 1, 2 ou 3? Por incrível que pareça, tanto faz. Eu vou pegar o primeiro experimento mesmo, está bem confortável. 2.000 calorias o corpo recebeu para sofrer uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. A capacidade térmica, 200 dividido por 5, 40 calorias por grau Celsius. Significado físico: cada 40 calorias que esse cara recebe, varia 1 grau a temperatura. E se eu jogar para ele 80 calorias? 2 graus. E se eu retirar dele 120 calorias? A temperatura baixa 3. Show! Então estamos entendendo o que significa capacidade térmica. E eu jogo para ele 123 calorias. Vê como não adianta nada também saber só de cabeça? Por isso que a fórmula é fundamental. Se eu jogar aqui 40 e aqui 123, eu isolo delta T e acho. Concorda comigo? Tens que saber intuitivamente o que está acontecendo, mas a fórmula é indispensável para quando os números forem do mal, tu poder jogar os resultados na fórmula e matar a charada. Ô meus queridos, na verdade só com essa ideia de capacidade térmica dá para resolver um monte de encrenca na natureza. Um monte. Só que os físicos perceberam que quando eu tenho um corpo B, feito do mesmo material X, mas com uma massa diferente, sei lá, uma massa de 50 gramas agora. O que tu acha que vai acontecer?
Se eu jogar as 2.000 calorias para esse cara que eu joguei para o corpo A, quanto que tu acha que vai ser a variação de temperatura dele? Primeiro, maior ou menor que a do corpo de 100 gramas? Maior. Tu vê, a galera no dia a dia sabe que se eu for esquentar pouca água para fazer o miojo, vai esquentar rápido. Se eu quiser fazer uma macarronada para a família inteira no domingo, eu vou entupir a panela de água, vai demorar mais para aquecer, né? A galera sabe intuitivamente no nosso dia a dia que uma massa menor da substância vai aquecer mais facilmente. Quantas vezes mais fácil vai se aquecer? 2 vezes mais fácil, né? Então, com a mesma energia, a variação de temperatura vai ser o dobro. Razoável? Se eu jogasse 1.000 calorias, 50. 4.000 calorias, 200. Tudo bem com vocês? Legal. Quer dizer que com a definição anterior, eu posso calcular a capacidade térmica do corpo B. Basta pegar a quantidade de calor que ele recebeu, 2.000 calorias, e dividir pela variação de temperatura. Capacidade térmica do corpo B, 20 calorias por grau Celsius. Ah, e faz sentido dizer que esse cara tem mais capacidade térmica. Esse cara só varia 1 grau a cada 40 calorias recebidas. Se esse cara receber 40 calorias, a temperatura dele sobe 2 graus. Se eu continuar jogando calor para eles, esse cara vai mudar de estado físico antes desse, mostrando que ele tem menos capacidade de receber calor, menor capacidade térmica, nome justo. Mas os físicos perceberam que, pô, peraí, não é possível, né? Ó, metade da massa deu a metade da capacidade térmica. Isso parece óbvio e idiota para a maioria das pessoas, mas não para um grande gênio da ciência. Um cara que está querendo entender como é que Deus criou a natureza, como é que a natureza se comporta, ele olha para um fenômeno idiota como esse e pensa: oh yeah, sim, uma nova grandeza física, calor específico. Calor específico. O sujeito que percebeu que corpos feitos do mesmo material, com massas diferentes, tinham capacidades térmicas proporcionais às suas massas, ele logo percebeu que dava de calcular a característica desse material X, fazendo a capacidade térmica do corpo dividido pela massa do corpo. Observe que se eu fosse usar esta definição, se eu fosse usar esta definição para calcular a capacidade térmica, o calor específico do corpo A e o calor específico do corpo B, olha o que ia acontecer. Cesão do corpo A, massa do corpo A, cesão do corpo B, massa do corpo B. A capacidade térmica do corpo A deu 40 calorias por grau Celsius e a massa dele era 100 gramas. Enquanto do corpo B, o Czinho do corpo B, deu 20 calorias por grau Celsius, só que a massa dele era 50 gramas. Tanto o Czinho do corpo A quanto o Czinho do corpo B vai dar o mesmo maldito resultado, 0,4 calorias por grau Celsius. Mostrando que, na verdade, essa característica não é uma característica do corpo A e do corpo B. Porque os corpos são diferentes e o valor do Czinho deu o mesmo. Isso mostra pra gente que o que a gente calculou foi o Czinho do material X, do material que compõe os corpos. O que significa dizer que o material tem um calor específico de 0,4 calorias por grau Celsius? Significa que cada grama desse sujeito, para variar 1 grau Celsius, exige 0,4 calorias. Com essa discussão, fica claro que capacidade térmica é uma característica de corpos. Cada corpo tem a sua capacidade térmica. Mudou o corpo, muda a sua capacidade térmica. Mas calor específico é uma característica de uma substância ou de um material. Assim, o ouro tem o seu calor específico, o alumínio tem o seu calor específico. A própria Universidade Federal de Santa Catarina, que deveria ser uma referência, né, no ensino de física em todos os aspectos, no vestibular de 2 anos atrás, colocou uma questão discursiva, onde pedia, sim, para calcular o calor específico de um corpo, cara. Brincadeira!
Nem a física mais básica os doutores acertaram dessa vez. Eu que estava fazendo vestibular não perdoei, né, cara? Fui lá e malhei o pau na questão, expliquei para eles que eles estavam errados. E eles admitiram o erro, eles consideraram a minha questão como correta. E eu expliquei na questão, né? Existe um erro conceitual, pois calor específico é uma característica de substâncias ou materiais não corpos. E como isso estava na resposta e eles deram a resposta, né, como totalmente correta, eles de certa forma estavam assumindo o erro crasso que cometeram. Eu falo isso para tu não achar, quando achares um erro em outros vestibulares, não ficares assim muito chateado, certo? Eu particularmente não lembro de ter achado um vestibular, ter resolvido uma prova vestibular sem erros de física. Sempre existem erros nas questõezinhas. Então é uma coisa que a gente também não pode ficar muito caxias assim, né? Ah, tem erro ali, ai meu Deus, outro erro ali, senão a gente para de fazer as questões. Pô, olha só que interessante. Com essas duas definições, capacidade térmica e calor específico, eu vou conseguir fazer uma coisa bem importante, dá uma olhada. Eu vou isolar a quantidade de calor nessa equação, está dividindo, passa multiplicando. Vou isolar a capacidade térmica nessa equação aqui, Czão é igual a M vezes Czinho, e isolando numa e substituindo na outra, vai surgir a fórmula da quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível é o famoso quimacete. Eu vou te falar que quando eu aprendi, cara, o cara brotou isso aqui do nada, assim, aqui macete. Brotou isso aqui como se isso fosse a fórmula primeira descoberta ou desenvolvida. Nada a ver. Historicamente, a gente primeiro descobriu o que era capacidade térmica, sem nem desconfiar que existia essa grandeza calor específico. Depois, com a evolução da física, a galera percebeu que existia uma outra grandeza importante, que foi chamada de calor específico. E aí, com essas duas definições, nasce uma nova ideia, a ideia de calor sensível. Quantidade, por isso que calor sensível, porque dá para sentir, já que ele está relacionado a mudanças de temperatura. Só tem um pequeno detalhe. Se eu vou pegar uma substância pura e acompanhar qual é a temperatura que ela vai ter à medida que eu jogo calor para ela, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que num começo eu jogo calor, a substância aumenta a temperatura, eu jogo mais calor, a temperatura aumenta mais, só que misteriosamente a temperatura para de subir, mesmo o corpo recebendo calor. Depois de alguma coisa mágica acontecer, ela volta a subir a temperatura e de repente ela se recusa a variar de temperatura mais uma vez, para posteriormente voltar a ter a temperatura aumentada. O que mesmo está ocorrendo naqueles patamares? Mudança de estado físico. Dizem que Deus, quando criou o universo, disse: toda substância pura jamais sofrerá variação de temperatura quando mudar o estado físico. Dizem que o Criador do universo soltou essa lei na hora da criação do universo. E a experiência mostra que sim, né? Que quando uma substância pura, cuidado, hein, cara, é substância pura. Se for uma mistura, pode ser eutética, azeotrópica ou nenhuma das duas, né? O que aquele gráfico me permite concluir? Esse gráfico me permite concluir que nesse primeiro patamar, aqui no patamar 1 ou no patamar 2, esta fórmula é lixo. Vou te provar que macete é lixo nessa região. Vamos supor que até aqui o corpo tenha recebido 100 calorias. E daqui até ali ele recebeu mais 100 calorias. Foi de 100 para 200 calorias recebidas. Esse corpo recebeu calor, mas a variação de temperatura foi quanto? 0. E se eu fosse usar essa fórmula para prever o que está acontecendo ali, essa fórmula me diz M vezes C vezes 0 tinha que dar 0. Mas não foi 0, foi 100 calorias que o cara recebeu. Isso mostra que o quimacete vira lixo na mudança de estado físico. Na mudança de estado físico, o quimacete não serve para nada, ele falha. Então vamos para o laboratório ver se a gente compreende o que está acontecendo na mudança de estado físico. Vou pegar um corpo no estado sólido, mas na temperatura de fusão dele. Se fosse água, seria gelo a 0 grau. Vou colocar esse corpo num calorímetro
e vou medir quanto de calor ele vai ter que receber para ir para a fase líquida. Observem que aqui ele tinha uma temperatura T1 e ali ele tem a mesma temperatura T1, ou seja, a variação de temperatura foi zero. Mas o calorímetro, a máquina que mede a quantidade de calor, percebe que para essa transformação ter ocorrido, foram necessárias 1000 calorias. E vamos supor que esse corpo tinha 20 gramas. Aí eu vou lá e faço o mesmo experimento usando um corpo de 40 gramas do mesmo material. Quantas calorias vão ser necessárias? 2000. Se fosse só 10 gramas, 500. Deus é matemático. E aí, uma pessoa normal pensa, que idiota é isso, professor? Mas o gênio fala, uma nova grandeza física. Sim, o nome dessa grandeza física vai ser calor específico latente. Como calor, a gente já usou a palavra Czinho, né? E já usou a palavra Czão para capacidade, pode pensar assim, palavra grande e o C grande. Palavra pequena, o C pequeno. Aqui eu vou usar L de latente. Como é que eu determino o calor específico latente para uma substância que muda de estado físico? É só pegar a quantidade de calor que tu usou na transformação e dividir pela massa da substância que mudou de estado físico. Esta é a definição de calor específico latente. Para ficar mais confortável de usar a fórmula, a gente pega o M que está dividindo, passa multiplicando e nasce o Q moleza. Tem gente por aí que chama de Q mole, eu não gosto, eu prefiro Q moleza. Certo? Q macete e Q moleza são as duas fórmulas sagradas da calorimetria. Cuidado, hein? Esse Q aqui tem um nome diferente, tá, cara? O nome do Q é quantidade de calor latente. Que isso? Latente. Quantidade de calor latente. Naquele caso hipotético, vamos ver no caso hipotético, quanto é que foi o L de fusão desse material hipotético? A quantidade de calor usada na transformação foram 1000 calorias. A massa de material que fundiu foram 20 gramas. O L de fusão deste material hipotético, corta os zerinhos, 50 calorias por grama. Interpretação física. Cada grama desse material H que eu quero fundir, exige 50 calorias. Se eu quiser fundir 2 gramas, 100 calorias. Meia grama, 25 calorias. Se o número for satânico, joga na fórmula e calcula. Detalhe, se eu te comento que o L de fusão é 50 calorias por grama, tu tem que saber já que o L de solidificação, que é justamente o sentido oposto da fusão, a única diferença é que em vez de acrescentar 1000 calorias, eu vou ter que retirar do cara 1000 calorias. Ou seja, o L de solidificação desse material H é menos 50 calorias por grau Celsius. O módulo é o mesmo, só mudou o sinal. Se eu te falo que o L de ebulição da água é 540 calorias por grama, tu já tem que saber que o L de liquefação é menos 540 calorias por grama. O vestibular adora essa provocação, ele dá o L errado para o aluno ter que raciocinar e trocar o sinal antes de usar o L, se for necessário, né? Então tem que tomar um monte de cuidado nisso. E agora que eu te contei a historinha completa de como é que nasceu a ideia, como é que no laboratório a gente entende como é que isso funciona, dá para fazer um exemplo bom, já que a UFSC pediu um tempo atrás. A questão da UFSC era assim, ó. Calcule a quantidade de energia para transformar 20 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em vapor d'água a 400 graus Celsius. E ele dava todos os dados para a gente fazer esse trabalho. Vamos fazer juntos esse exemplo. Depois eu vou te contar outros exemplos interessantes. Então vamos lá, vamos usar o nosso Q macete, o nosso Q moleza para determinar a energia
para transformar 20 gramas de gelo a menos 30 graus Celsius em vapor d'água a 400 graus Celsius.